E chegamos no capítulo 6, desses nossos resumos aqui das aulas da Escola Bíblica Dominical. E um capítulo muito importante para a gente. Eu quero ler com vocês. Naqueles dias, crescendo o número de discípulos, né, os judeus de fala grega, entre eles, queixaram-se dos judeus de fala hebraica por suas viúvas, porque suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária de alimento. Por isso, os 12 reuniram-se com todos os discípulos e disseram: não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus a fim de servirmos à mesa. Irmãos, escolham entre vocês homens, 7 homens, né, de bom testemunho, cheios do espírito e de sabedoria. Passaremos essa tarefa e nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Bom, esse texto aqui do capítulo 6 é considerado o texto da instituição dos diáconos. Se você é batista, você está acostumado que a Igreja Batista tem basicamente 2 oficiais, que são os pastores e os diáconos. Nós não temos outros oficiais na igreja, porque a gente entende que, por exemplo, presbítero, bispo, ancião é a mesma coisa que pastor. São formas diferentes de você se dirigir à mesma pessoa. Ou evangelista nós não temos, porque nós entendemos que todo cristão é um evangelista. Ele tem esse chamado, ide para todo mundo, não é para um ou outro, né? Missionário nós temos, né? Mas o missionário para nós ele é um pastor, né? Ou ali um obreiro, né? Destacado para fazer uma determinada função. Mas enfim, isso não é o nosso ponto aqui. Aconteceu uma coisa interessante, que começou uma murmuração dentro da igreja. E se tem uma coisa que acaba com a igreja, é a murmuração. Porque se você não resolve o problema, essa murmuração ela vai crescendo, ela vai ficando cada vez maior. E você vai tendo problemas por conta disso, né? Às vezes o problema ele começa pequeno, por conta desse falatório, dessa reclamação, dessa murmuração, isso vai minando as bases da igreja. Então os apóstolos, identificando que estava tendo um problema ali, era justamente um desentendimento, um atrito que já vinha do judaísmo, né? Os judeus de fala hebraica ali da Palestina sempre olharam para os judeus de fala grega como seres inferiores, né? E vindo para dentro da igreja, esse sentimento que era pensamento da sociedade naquela época veio também para dentro da igreja, e os apóstolos se viram com a necessidade de resolver isso. E resolveram como? Instituindo os diáconos. E eles escolheram diáconos bons, viu? Muito, muito bons. Esses homens escolhidos aqui, daqui a pouco a gente vai ver nas próximas lições. Você tem Estevão, que foi o primeiro mártir da igreja, um homem que pregava, operava milagres. Depois Filipe, que se tornou um grande missionário. Então, vocês percebem que eles tiveram muito cuidado na escolha, a coisa aconteceu de acordo com a vontade do Senhor mesmo. Então, uma coisa importante é que assim, quando você tem uma necessidade, você tem que resolver essa necessidade. Isso é importante. Os apóstolos já nos ensinaram isso aqui logo cedo, né? Então, nunca olhar para a coisa e deixar a coisa ir correndo. Não. Tem um problema, resolve o problema. E resolve debaixo de oração, debaixo de direcionamento do Senhor. E um problema pode se tornar uma bênção, que é o que aconteceu aqui em Atos 6. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Nós temos aí, como você pode ver, inúmeros vídeos de vários assuntos diferentes que pode ser que te interesse e seja uma bênção na sua vida. Se inscreva, eu tenho certeza que você vai ser abençoado. Fica por aqui e minha palavra para você é: se você tiver um problema, resolva esse problema. Se você não tem condição
não tem capacidade para lidar com o problema, chame pessoas mais experientes. Mas nunca, absolutamente nunca, deixe que um problema se torne murmuração e que essa murmuração cresça dentro da igreja. Que Deus te abençoe.